Tava com saudade de estar com vocês, nem acredito que um dia desse era monitoria e agora é aqui. Mas bora continuar falando de Roginho. A primeira coisa que eu acho importante a gente trazer é se localizar no tempo, certo? No começo, lá por 1961, Rogers ele trouxe o Tornar-se Pessoa. E aí, uma das primeiras coisas que ele traz é as condições que se oferecem para que se obtenha uma relação de ajuda. As mesmas condições para o que o Bracema trouxe, que seria para que a tendência atualizante pudesse acontecer. E aí ele traz que uma relação de ajuda, é importante trazer isso antes. Tu viu o chat? Posso trazer que a abordagem centrada na pessoa ela não se refere exclusivamente à psicoterapia em si. Ela pode ser estendida para todas as relações humanas. Tanto é que Rogers também usa a ACP em outros contextos, inclusive na educação, quando ele traz o livro dele, Liberdade para Aprender, e aí ele vai falar sobre a ACP dentro desse contexto. Ele traz que a relação terapêutica é apenas uma forma da relação interpessoal em geral. E que as mesmas leis regem todas as relações desse tipo. Ou seja, o que faz o funcionamento de todas as outras relações interpessoais também faz o relacionamento do processo psicoterapêutico. E uma relação de ajuda nada mais é do que eu ajudar o outro, eu contribuir com o outro, para que ele desenvolva tudo que ele tem de melhor. Ele tem as condições dentro dele, às vezes ele só não sabe usar. E aí o papel do psicoterapeuta é justamente trazer isso à tona. Ele vai trazer condições favoráveis para que essas ferramentas que o cliente tem possam ser desenvolvidas. E aí as condições que ele traz são 3, que o Bracema já falou. E a primeira delas é a congruência. A congruência nada mais é do que uma transparência. É uma consonância entre o que eu penso, o que eu sinto e a maneira que eu ajo. Só que aí eu acho muito importante a gente não confundir essa transparência com falar tudo que me vem na cabeça. A congruência ela é diferente de má educação, porque pelo menos no ES eu ouvi muito. Tinha gente que dizia assim, eu sou muito congruente, tenho uma personalidade muito forte, eu falo tudo na cara. Minha vontade era levantar a mão e dizer assim, congruência não é isso não, congruência é outra coisa. E aí quando eu sou transparente, existe um padrão, vamos dizer assim, entre a pessoa que eu sou e o modo como eu me vejo, aquilo ali está integrado, está congruente. E aí eu posso ser transparente. E essa congruência ela vale tanto de terapeuta como de cliente. O terapeuta ele precisa ser transparente. E uma coisa que várias vezes já aconteceu, é um exemplo que eu cito. Às vezes, minha psicóloga ela não está bem. Foi essa semana, inclusive, o filho dela adoeceu. E aí ela fez, Luísa, me atrasei porque meu filho adoeceu, eu tive que ir buscar na escola e levei para casa. Aí eu fiz, relaxa, a gente deixa para outro dia. Ela fez, não, tá tranquilo, eu consigo voltar, né, voltar para a realidade. Eu fiz, não, pode ir. Ela fez assim, obrigada. Ou seja, ela não estava em condições de atender e ela foi transparente comigo quanto àquilo. Do mesmo jeito, quando eu sugeri, eu fiz, não, deixa para o dia, ela fez, obrigada mesmo, eu acho melhor assim. E ela fala que o terapeuta dela também tinha isso. Ela fez, e homem, Luiz, é mais... Como ela disse? Homem é mais direto, né? Às vezes ele faz, Nayara, hoje eu não tô com cabeça, não. Deixa para outro dia. Então, óbvio, você não vai sair desmarcando todos os pacientes. Mas aí, existem momentos e momentos. Nem toda, sei lá, no seu tempo todo que você for atender, nem tudo vai estar mil maravilhas. Então, é reconhecer o que está se passando dentro de mim. E aí eu sou transparente com o outro quanto a isso. Do mesmo jeito, e Rogers ele fala isso, quando o terapeuta ele é congruente, ele dá a possibilidade do cliente ser também. E quando o cliente é congruente também, o processo terapêutico ele anda. Porque ele precisa ser transparente quanto às coisas que ele está sentindo. E convenhamos que não é a coisa mais fácil do mundo de eu ser transparente com uma pessoa na minha frente sobre o meu lado que não é tão legal. E aí ele fala que é preciso essa congruência, e essa congruência ela é facilitada
quando o terapeuta ele me considera ou me aceita incondicionalmente. A consideração, a aceitação positiva incondicional, ela vai trazer que o terapeuta ele precisa, e aí a gente pode estender para as outras relações, que ele precisa aceitar o cliente independentemente. Ele não aplica condições para que eu aceite o outro. Às vezes, a gente e outras pessoas também, é uns filhos da puta, mas não tem isso. Eu não aceito o outro por causa de alguma coisa. Se você fizer tudo certo, eu lhe considero. Se você não fizer tudo certo, aí eu já não considero tanto. O terapeuta, ele não tem essa... Vamos dizer que ele não pode se dar esse luxo dentro da abordagem centrada na pessoa. Eu considero o outro porque o outro é pessoa. Hoje ele parte desse princípio. O outro é pessoa. E só por isso ele já vale, ele já merece a minha consideração. E aí, quando a consideração acontece, é mais fácil do processo andar. Porque, veja, se o terapeuta ele continuou me aceitando quando as coisas não estavam tão boas, quando eu não estava fazendo coisa tão legal, então se eu vejo que tem alguém que me aceita, eu posso ir continuando, né? Eu posso ir evoluindo. Porque Rogers, ele traz uma frase dessa, ele diz assim, só quando me aceito como sou é que posso mudar. E aí, quando ele diz esse me aceita, ele não está dizendo assim. Então, às vezes a gente vê esse movimento, né? A gente tem que se aceitar como a gente é. E é quase, tem gente que usa que é como assim, lute para piorar. A gente olha que a gente aceita, luta para piorar. Não é isso na perspectiva de Rogers. Ele diz que o outro me aceitou, beleza, aí eu posso mudar. Quando eu me aceito, eu mudo. Porque se aceitar é ter paciência para suportar o processo de mudança, que nem sempre é ligeiro, nem sempre é linear, às vezes é assim. Então, essa aceitação, ela se dá de dizer, beleza, já que não é tão fácil assim, isso é o que eu tenho agora, eu me aceito. E aí, enquanto eu me aceito, eu vou buscando o que eu quero ser, que é justamente o eu ideal. E, por último, ele traz a compreensão empática, que, na verdade, não é... Muitas vezes a gente acha que empatia é se colocar no lugar da outra pessoa. Mas aí, isso é uma coisa impossível de se fazer. Porque eu não sou outra, eu sou eu. Eu não posso me colocar no lugar de Biracema, porque ela tem as vivências dela, ela tem a vida dela e eu tenho a minha. Não tem como eu me anular para assumir uma posição que não é minha. Mas é o que a gente faz. A gente olha o outro a partir da perspectiva dele. Porque, no final das contas, a abordagem centrada na pessoa, ela acredita nisso. O terapeuta, ele sai da posição de suposto saber. E aí, eu lembro que minha psicóloga me disse uma vez assim, Maria Luísa, do outro eu não sei bosta nenhuma. Eu fiz, é isso mesmo, a gente não sabe do outro, quem sabe do outro é ele. Às vezes ele se esquece que ele sabe. E aí a nossa função é lembrar. Mas o outro é que sabe dele. E o que é que eu posso fazer? Eu vejo, o outro ele me traz. E aí a abordagem centrada na pessoa, ela tem muito isso. O outro tá lá, né, descascando, telele. Ele acabou de falar, você devolve. Fulano, me diz aqui, vê se eu entendi certo. Se eu tiver equivocado, você me corrige. O que você tá querendo dizer é isso. Aí às vezes o outro faz, é isso. Aí beleza, você entendeu. Aí os outros fazem, não é isso. Aí você vai ficar ajustando até você entender o que é que o outro tá querendo lhe dizer. Porque a questão você enxerga a partir da perspectiva dele, não como ele. Porque isso é impossível, você não é o outro. E aí, enxergando como ele, você consegue compreender. E aí, uma das coisas que dá um estalo para o processo de cura é justamente quando o outro se sente compreendido. Porque existe uma angústia muito grande, e Rogers ele fala sobre isso no Tornar-se Pessoa, de quando eu não compreendo. Às vezes é tanto eu não ser compreendido pelas outras pessoas, como eu não saber o que está acontecendo dentro de mim. E aí ele fala muito que às vezes o cliente tá lá e ele fala 50 minutos. E ele fica com a sensação de que tem um bocado de coisa para ele falar ainda, que tecnicamente, de conteúdo, ele já terminou. Mas essa sensação, ela fica porque o outro não conseguiu dizer o que ele estava sentindo. E aí, no ESO, a gente conversava sobre isso, sobre a importância da linguagem. Porque, querendo ou não, a gente é gente, não é bicho. A gente é gente, né? Não somos um bicho. E aí, como é que a gente se comunica? Pela linguagem. Então, eu preciso saber
saber nomear os meus estados interiores. Se eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não consigo externar. E aí é preciso ter uma linguagem, né, bem formada para eu conseguir comunicar ao outro. E às vezes o cliente não tem, e aí você precisa ter. Porque você não diz, né, você está sentindo isso, o que você está sentindo é inveja, o que você está sentindo é vingança. Não é isso. Mas você diz, fulano, o que tu está sentindo é isso e isso? Ele disse, isso aí tem nome, é tal nome. E aí você vai ajudando o outro a se localizar, a enxergar as coisas que tá ali debaixo do nariz dele, ele não tá vendo. Aí, isso é de uma forma não diretiva. Você não chega no outro e diz assim, tá, olha aqui o negócio debaixo do nariz. Não é assim. Infelizmente, não sei. A abordagem não diretiva, ela vai arrodeando, sabe? Aí assim, tem isso aqui, tu já olhou pra ali. E você vai dando sugestões, porque o caminho, ele é do outro. Você não pega ninguém pela mão de vem. Não, o caminho é do outro. E aí, o que você ajuda é facilitar esse caminho. E aí, Roger, ele traz uma questão que eu acho que já chegou no tempo de bater no período de vocês, né, da importância de se fazer psicoterapia. O terapeuta não leva o paciente até onde ele não foi consigo mesmo. Porque senão, é que nem aquela passagem bíblica, que eu não sei se é Jesus que diz, mas vai primeiro tirar a trave do teu olho, para depois tu tirar o cisco do olho do outro. Então, você precisa se conhecer, porque como é que você vai guiar o outro por um caminho que você nem sabe? O caminho do outro não vai ser igual ao seu, claro. Mas você também precisa conhecer o caminho para dar segurança ao outro. Porque, às vezes, dentro do processo terapêutico, isso é muito comum, o outro ele não chega, vou mergulhar dentro das profundezas do meu ser. Não fica, não. Porque lá fora é tudo escuro e ninguém vê o que tá dentro. Depois, se pega um bicho, abocanha o pé, o cara fica com medo e não quer mais voltar. Então, você tem que dizer assim, vamos juntos. A questão da abordagem centrada na pessoa, ela é assim. Você não faz pelo outro, mas você faz com o outro. É quase andar de mãos dadinhas assim. Então, você precisa ter feito esse processo até para tranquilizar o outro. Dizer assim, dá medo, mas a gente tá junto. A gente vai seguindo. Porque se você não faz o seu processo, fica você com medo. Aí o outro já tá com medo, aí ninguém entra no processo, né? Que você diz assim, tá duvidoso, não sei o que vem. Aí ninguém entra no processo. Então, a importância de você estar trabalhado também. E aí, eu descobri hoje. Na verdade, eu não conhecia muito essa parte de Rogers, eu só ouvi falar 2 vezes, porque eu estava uma psicóloga. Eu descobri hoje que o livro que ele traz foi depois que Rogers morreu. Os filhos dele que autorizaram a publicação póstuma, né? Mas aí, em 1987, Rogers ele traz esse livro. Assim como Pokémon, a gente vai evoluindo e Rogers fez a mesma coisa. Ele foi trazendo outras perspectivas. E aí ele traz esse livro dele, Quando Fala o Coração. E aí eu queria que vocês olhassem para essa capa e me dissessem o que vocês deduzem, qual é. Não sei, o que é que vocês olham e pensam assim, essa capa tá trazendo isso aqui. Ou essa turma também é que nem gritam, a gente fica na sala. Pode não. Só Vai não. Eu tava até cagadinho, não ia falar nada, mas essa aí não sei pensar. Essa capinha me lembra a famosa ideia da oriental, né? Yin Yang, a dualidade que existe em todas as coisas. Bem, mal, a raiva e o amor. Apresenta isso. Vem que morcego da porra. Entre uma coisa e outra. Que fresco, velho. A congruência que ele faz entre equilibrar alguma coisa, equilibrar outra, e manter tudo aquilo que ele faz. É exatamente o que Rangel disse, é esse negócio, né, de fogo de um lado, água do outro, é justamente essa dualidade. Tem nem mais o que dizer, Rangel disse tudo. O Luiz, é justamente o que eu consigo ver são os 4 elementos. Terra, ar, fogo e água. Eu tava inclusive, concluí agora o livro, A Morte, um Dia que Vale a Pena Viver, e fala desses 4 elementos. E como isso funciona, na verdade é uma cultura oriental, mas eles explicam o quanto nós passamos por esse processo. E
isso até chegar à morte. Então eu consigo ver de forma muito clara os 4 elementos. Quem mais? Nenhum. Isso é aqueles testes projetivos de personalidade, né? Parecido. Eu vejo Até aqui, rodar. Onde é que tu tá vendo a borboleta aí? Tô brincando. Só falasse, Tu falou, Fernando, me lembrou, tu falou dos 4 elementos. E aí, é importante trazer isso porque dentro das ciências simbólicas falam muito isso. O número 4, ele é o símbolo da estabilidade material, vamos dizer assim. E aí, quando se traz os 4 elementos, às vezes a gente fala das inteligências, da inteligência vegetal, mineral e animal, isso é dentro de outra perspectiva. E aí o ser humano, fora articular os 4 elementos o tempo inteiro, ele consegue agir sobre eles. Diferente dos outros animais, né, das plantas, enfim. É uma coisa importante a se trazer também. Mas tirando os 4 elementos, Rogers, ele vai tá aí. Deixa eu ter muito cuidado com o que eu vou falar, para depois você não chegar lá e ler ela dá em mim. A ACP, querendo ou não, ela não é uma visão romantizada, ela tem uma visão positiva. Que a pessoa ela tende à progressão, à evolução. É tipo assim, ladeira acima se você parar no meio da ladeira. E aí, com o passar do tempo, olha, ele foi vendo que a gente tinha 2 lados, como tá muito nítido aí. Eu tenho um lado bom e eu tenho um lado não tão legal assim. E aí, para estudar sobre isso, esse livro são de 3 pessoas, né? E aí eles trazem lá no começo do livro, dizendo assim, as portas do mundo moderno se abrem para um momento de mudança. E começa a busca da união entre os vários aspectos da natureza do qual participa o ser humano. A física moderna, a psicologia, o misticismo, a medicina e outros campos do conhecimento projetam-se numa luta incansável em busca da saúde do corpo, da mente e da sabedoria, capaz de iluminar as nossas ações destrutivas e libertar a sabedoria interior. Então, a primeira coisa que Rogers traz aí é uma integração das ciências, vamos dizer assim. Ele, no final da vida, né, ele morreu e não deu para descobrir, mas acredita-se que ele ia para uma pegada transpessoal. Ele estava caminhando para isso. Tanto é que tem um livro, que é Tornar-se Transpessoal. É um livro dele, eu não conhecia, a minha psicóloga que falou dele comigo hoje. E aí, o que é que ele está querendo dizer? Que para compreender o ser humano, convenhamos que, como o Bração falou antes, né, que Rogers ele busca entender o ser humano como um todo integrado, a gente não é só matéria. A gente tem algo que é imaterial. E aí a psique é isso. A psique, a alma humana, como queira chamar, é algo que está para além da matéria. E aí, quando ele traz que várias ciências elas buscam compreender o homem, é importante que você mergulhe nessas ciências também. Mas veja, para conhecer como você trabalha, você usa ferramentas científicas. A psicologia ela é ciência. Mas Rogers ele traz uma perspectiva de que você precisa passear por outros lugares para conhecer o homem. Porque o ser humano está envolvido dentro desses outros contextos também. E aí, nessa perspectiva, ele começa a acreditar que a gente não é 100% bom. Quando ele traz, né, que, enfim, uma luta incansável em busca da saúde do corpo, da mente, da sabedoria, capaz de iluminar as nossas ações destrutivas. Ou seja, a gente tem um lado que se encaminha também para o que não é tão bom. E aí, quando eu ofereço as condições necessárias, quando se tem uma relação de ajuda, eu consigo despertar a sabedoria interior. Ele vai entrar numa pegada de espiritualidade também. Mas aí já deu uma mudada na perspectiva. Ele não está só exclusivamente na pegada positiva, na vibe positiva de que a gente é tudo de bom. Ele começa a considerar isso também.
E aí ele traz nesse livro 3 estados de consciência, que é o estado aparente, o estado escondido e o estado intermediário. Eu trouxe aqui a foto da minha Feldman, foi de um livro físico que o meu psicólogo mandou. E aí ele explica. Eu fiz esse triângulo, não devia ser ao contrário, mas não. Deixa eu só pegar o carregador do meu notebook que vai descarregar. Não, mentira, tá aqui do meu lado. Vocês querem falar alguma coisa sobre esse triângulo aí? A segunda parte de Roger é toda participativa também. Digam aí o que vocês estão vendo, que tá aí na cara de vocês. Se você não é diretiva. Eu sinto que Glécia quer falar, Ela tá se catucando assim, rindo. Boa noite, professora Luísa. Eu achei interessante esse conceito que você trouxe aí de empatia, né? Porque desde o início do curso a gente costuma ouvir empatia, se colocar no lugar do outro, quando na verdade o outro tem a individualidade dele. Então é muito difícil, porque o outro tem sua realidade, em suas vivências diferenciadas, então é difícil a gente se colocar no lugar do outro, como diz. Então, assim, tu falou esse conceito aí que faz a gente repensar por outro ângulo, entendeu? Mais a fundo. Era isso. Pelo amor de Deus, não vão arrumar briga com o meu nome, não. Dizendo que eu disse as coisas. Pode falar, Marcela. É como se a gente tivesse cortado esse triângulo ao meio, né? E aí ele fosse um oposto do outro, digamos assim. É a visão que eu tenho. Que um lado é mais razão e o outro é mais coração, digamos assim. Um lado é mais consciente e o outro mais inconsciente. Pode falar, assim. A Fernanda também. Vocês vão falando. Boa noite, gente. O que eu vejo aí é um estado de equilíbrio, né? É um estado onde eu vivo a vida de maneira o mais leve possível, ao mesmo tempo com responsabilidade. O lado aparente mostra muito o racional, a responsabilidade, como trabalhos, estudos, família, meus amigos, as pessoas que eu amo. E o lado escondido mostra muito aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivo, talvez a minha ansiedade, a minha depressão, ou talvez a minha felicidade por algo que me aconteceu, que eu fiz acontecer. E o intermediário é como se fosse a ponte entre os dois mundos. Então, eu estou feliz porque eu tive uma conquista no meu trabalho. Isso me gera uma felicidade que me liga ao lado escondido, aquilo que eu talvez não entenda muito e vou lidando com isso ao longo do tempo. Mas para chegar nesse estado de equilíbrio, você tem que se conhecer muito profundamente. Você tem que se permitir se conhecer muito profundamente. E pegando um pouco do gancho de Glécia, que é o compreender o outro, é realmente compreender o outro, porque é muito bonito eu dizer aqui, eu sou compreensiva, eu sei que o outro é diferente de mim, mas a partir do momento que o outro faz algo que talvez eu não faria, eu já o julgo. Mas eu não faria isso. Realmente, você não faria, mas será que ele fez por quê? O que levou ele a fazer? Por que ele é assim? Por que não chegar e entender que o pai dele e a mãe dele ensinou ele a ser diferente de você? E seu pai e sua mãe ensinou a você ser diferente. Papai, eu tava ligando, se esqueci de ver. É normal. Desculpa, viu? Porque se todo mundo aqui fosse exatamente igual e robotizado, o mundo seria chato. Tá certo, meu amor, tá tudo bem, Eu teria várias de mim. Deus te abençoe, uma boa noite. Dorme bem. Um cheiro bem forte, bem gostoso, Eu sou uma tá? boa pessoa, mas eu
pessoa Papai te derrota. ama muito. Então, o equilíbrio é tudo, mas ainda assim, que eu tenho o equilíbrio, eu tenho que respeitar o equilíbrio do outro, porque o equilíbrio dele não é o meu. Mas eu trouxe o MM que Eu tu posso ser a pessoa pediu. mais divertida do mundo e Rangel é a pessoa que ele é, o mais calmo. Mas eu trouxe o MM que Eu posso ser a pessoa mais divertida. E se eu me incomodo com a calmaria dele, ou com quem ele é, eu tô me incomodando por ele ser assim, ou porque eu não consigo ser o que ele é? E eu desejo muito ser o que ele tem. O equilíbrio é exatamente isso, mas antes de ter um equilíbrio, eu tenho que realmente querer ter esse equilíbrio. Porque eu posso ser ou muito racional ou muito emocional. E nesse muito racional, eu perder todas as possibilidades que a vida pode me dar de viver amores, de conhecer cidades, de provar novas comidas. Como o emocional pode me dar uma vida desregrada, sem compromisso fixo, sem estabilidade financeira, sem estabilidade emocional. Então, não dá para ser 8 ou 80. Vamos botar um número entre os dois. Fernando? Então vamos lá, Luísa, eu consigo ver duas coisas aqui. Primeiro, eu consigo ver um iceberg, a parte de baixo, essa parte mais racional, e a parte de cima eu sou o sonhador da história. Mas na verdade tem todo um alicerce que me faz ter um equilíbrio. E a outra coisa que eu vejo de fato um cérebro humano. Um lado da razão, um lado da emoção. Um lado que fala, um lado que sente. Um lado que sonha e outro que realiza. Então, eu consigo ver essas duas coisas aí. Que é o próximo. É Rangel e depois o pai. Eu vejo justamente aquilo que eu falei da imagenzinha do livro. O yin é justamente essa dualidade que existe em mal, Deus e diabo, anjo e demônio. E exatamente assim que se formam muitas vezes as coisas que a gente conhece e a gente que é uma formação disso tudo também segue o mesmo padrão de dualidade, onde existir uma coisa como o lado racional também deve coincidir com existir o lado intuitivo. Mas se o lado intuitivo existir, também existe o racional. Então é como se um precisasse do outro para se manter nesse meio aí, nesse estado intermediário. É como se a liberdade fosse deixar a intuição trazer à tona o instinto, o sentimento, mas que aquilo não fosse apenas um sentimento jogado e largado, que aquilo tivesse técnica. É que muitas vezes a gente como psicólogo pode fazer, onde alguém acha muitas vezes que a gente está fazendo, descobrindo, inventando. Nossa, como é que ele sabe? Como é que ele adivinha isso? Na verdade, não. A gente pode até ter uma intuição elevada de pensar uma forma melhor, pensar além da caixinha, mas a gente também tem a técnica, a gente também sabe o que a gente está fazendo, a gente também tem a teoria. Então é justamente essa dualidade, é como se um se mantesse para existir o outro. E o cérebro faz isso, o mundo faz isso, o universo faz isso. É yin yang puro, para mim estou vendo só a teoria chinesa. Eu acho que chegou a hora que praticamente todas as teorias elas vão encontrar um ponto em comum, né? Essa coisa aí que a Rachel está falando de encontrar referências no Yang e outras coisas mais que na vida a gente vai conhecendo várias teorias e vai encontrando pontos assim em comum entre elas. Mas sobre essa questão, Luísa, do triângulo, esse estado escondido, estado aparente, tem algo a ver com essa coisa do autoconceito, que seria o que está na consciência, que seria esse estado aparente, e o self seria esse estado escondido que está além da consciência. E aí eu vou desdobrar a minha pergunta em outra. Quando ele falava que o self é algo que está além da consciência,
ele está admitindo, Rogers, no caso, ele está admitindo o conceito de inconsciente ou ele tinha um outro conceito sobre inconsciente? Essa parte do saco da consciência é com a senhora, porque eu não me meto nessa história, não. Gente, eu já tava curiosa pra saber o que você ia falar. Mas sobre isso aqui, eu também, na hora, eu pensei... Mas é a relação, né, do que eu falei. Aqui o Gilberto traz a relação do que eu falei com essa imagem que você traz agora, né? A parte do autoconceito, né, ser o que está na consciência, e o self englobar o que está na consciência e o que é para além da consciência. Ele não traz o termo inconsciente, ele traz para além da consciência. Quando eu vi isso aqui, eu fiz, nossa, isso tá tão EDX superego. Aí eu fiz, não era pra trocar, não? Já que o inconsciente é pra baixo, não, uma coisa é mais profunda e o outro é mais aparente. Aí, né, pra finalizar as coisas, aí eu fui terminar de ler o livro. Aí eu fiz, desse jeito também faz sentido. Ele fala que muitas coisas elas envolvem uma trindade, inclusive é esse o termo que ele usa. Ele diz que os estados de consciência aparente, intermediário e escondido são a trindade, do mesmo jeito que Freud ele trouxe a trindade do id e ex superego, do mesmo jeito que existe na maioria das religiões a trindade, Deus e o Espírito Santo. E aí, por que essas coisas estão dispostas dessa maneira? E por que tem uma questão nesse estado intermediário também? O estado aparente, quando ele traz que é o racional, o legal, o intelectual, o objetivo, a linguagem comum do dia a dia literal, ele diz que é o nosso estado mental que está ligado às coisas humanas. Logo, a gente tem aquela questão, né? Divino, humano. O humano está para baixo. Então, ele traz essa questão, está mais perto do nosso dia a dia, e aí ele relaciona com a Terra. A Terra é onde a gente bota o pezinho para andar, não é o nosso chão. Então, o estado que está ligado à nossa humanidade, vamos dizer assim, ele é essa parte de baixo mesmo. Seria o estado aparente, que a gente consegue ver. É que a gente está em contato com ele o tempo todo. O estado escondido, ele está em cima, porque Roger diz que é o estado mental ligado às coisas está ligado às coisas divinas, à espiritualidade, à transcendência. E aí, como é uma coisa ligada às coisas do céu, e ele faz esse paralelo, né? Terra e céu, ela está mais pro alto. E aí está na questão do intuitivo, do não ligar, porque é como se fosse a nossa parte mais espiritualizada, não é uma palavra, mas mais intuitiva. Intuitiva, não... Eu lembro que eu gosto de um conceito que o João Neto trouxe. Mas aí ainda não é isso. Agora eu me lembrei. A intuição de Rogers, ela está ligada à experiência organística. Ele diz que a pessoa sabe o que está acontecendo. Às vezes ela só não reconheceu isso. Do mesmo jeito que ele disse que ela tem outros recursos para se desenvolver, para partir para a autorrealização, enfim. Eu esqueci. Sim, a intuição é você dar ouvido a isso. E aí eu percebo que isso não é lorota. Minha psicóloga tem muito isso. Às vezes ela chega com uns papos nada a ver. Ela entrou na minha psicoterapia hoje falando de negócio. Ela fez. Luísa, trazer paciente e tal, mas é muito ruim, porque às vezes eu boto na agenda e eu não consigo estar avisando da agenda, eu acabo trocando horário de paciente, não sei o que. Eu falei, Luísa, hoje foi meu desabafo contigo. Mas não sei por que eu falei isso, se veio à tona, não veio à tona. E aí eu fiz, veio à tona porque o assunto inteiro da minha psicoterapia foi da montagem do meu consultório. E aí a gente precisou fazer finanças, divulgação, tudo isso eu fiquei conversando com ela. Então, ninguém sabia que eu ia falar disso. Mas existia alguma coisa, e aí, não é isso, mas lembra a ideia de inconsciente coletivo, de inconsciente de Freud também, quando ele traz a questão da intuição, que são as coisas que estão acontecendo.
a gente percebe, a gente absorve, mas não sabe que absorveu. E depois a gente tá usando isso, não sabe nem de onde veio, mas foi porque a gente captou de alguma maneira. Então, a vibe transpessoal e a abordagem centrada na pessoa, quando, com o passar dos anos, sabe, quando foi mais pra frente, ela usa isso. Então, por isso que Rogers ele coloca a intuição como algo superior, como algo que me liga ao divino, vamos dizer dessa maneira. E aí ele traz, né, a linguagem metafórica, as imagens e as fantasias. Então, o estado aparente é o estado mental que liga ao humano, e o estado escondido é o estado mental que liga ao divino, à transcendência, à espiritualidade. E aí, esse estado intermediário, eu olhei e fiz assim, então é a junção dos dois. E aí, Roger, ele traz que não é só a junção dos dois. Ele diz que é um ponto de conexão. Ou seja, eu junto o que é de cima com o que é de baixo. Tá bem pedagógico aqui, bem didático. Eu junto o que é de cima com o que é de baixo e aí eu transformo em algo novo. Eu não só tenho os dois lados. É como se eu pegasse uma parte de cada do estado aparente, do estado escondido e transformasse em algo novo. O estado intermediário é justamente isso. E aí ele traz como intermediário e como as ondas, porque no começo, lá no Tornar-se Pessoa, Roger ele traz isso. E a gente é processo. Nunca fica pronto. Primeira coisa, obra tem data, a gente não. É pro resto da vida. Em construção, pelo menos, deveria ser. Tem gente que não quer construir mais nada e fica ali mesmo. Mas a construção é processo. Querendo ou não, de verdade. E aí a gente tá processo. E existe uma fluidez. E é justamente o que Roger traz nesse estado intermediário. Esses momentos mágicos eu não li sobre isso. Minha psicóloga não mandou nenhuma foto dessa parte, mas eu posso pesquisar e mandar a foto pra vocês depois e pedir pra Braçar e colocar no flash. Mas deu pra entender? E assim nessa cabeça eu não entendo. Esse livro, ele veio antes ou depois do Tornar-se Transpessoal dele, sabe dizer? Boa pergunta. Se o Tornar-se Transpessoal é dele, então eu acho que veio depois. Porque esse livro foi no ano que ele morreu. E aí no prefácio, os autores dizem que agradece eu deduzo que sejam os filhos dele, né? Que eu só vi não sei o que lá, Roger. Agradece a autorização e a compreensão de ter entendido o desejo dele de publicar esse livro. Então foi uma obra querendo não póstuma, né? É ele mais 2 pessoas. Então eu acho que foi depois do Tornar-se Transpessoal. Acredito eu. Mas depois eu vejo confirmo, mas eu faço certeza. Certo. E pra acabar, eu trouxe uma frase dele. Eu fiquei rodando. Eu fiz uma frase de Roger. Aí eu me lembrei dessa parte do livro, que foi quando eu comecei a ler o Tornar-se Pessoa. E aí ele fala assim, né? Esse livro é sobre não sei o que. E aí eu fui essa parte. Ele diz que o Tornar-se Pessoa é sobre um cliente no meu consultório, sentado perto da escrivaninha, lutando para ser ele mesmo. E, no entanto, com o medo mortal de ser ele mesmo, esforçando-se para ver a sua experiência tal como ela é, querendo ser essa experiência, e, no entanto, cheio de medo diante da perspectiva. É sobre mim, sentado diante do cliente, olhando para ele, participando da luta com toda a profundidade e sensibilidade de que sou capaz. Então, traz muito a questão que eu tinha falado antes. A gente não assiste o processo dentro da abordagem centrada na pessoa. Você não está ali olhando o outro andar. Você anda com ele. Só que a questão que a gente tem que se dobrar nesse sentido, pelo menos para mim é muito difícil, é muito mais fácil a gente achar que sabe do outro. Olha, tá fazendo tudo errado, faz isso aqui que dá certo. Não é assim. A gente anda com o outro, mas é o outro que guia. A gente é facilitador. Quem sabe do outro é ele. A gente do outro não sabe.
resposta nenhuma. E aí, tem uma questão que eu acho importante trazer, que nada é extremo. Não é 8 nem 80. E foi a Alessandra Massala que falou. Não é 8 ou 80. Acontece uma questão. Dentro da abordagem centrada na pessoa, a gente é facilitador. O outro que sabe dele, a gente tá ali para ajudá-lo a se lembrar das coisas que ele esqueceu. Eu não chego, às vezes o outro chega, fodido no consultório da gente. Com todo mundo, pai, mãe, namorado, cachorro, todo mundo dizendo quem ele tem que ser. E aí o psicólogo, ele não pode ser mais um, fazer assim, você tem que ser assim. E, Luiz, isso é óbvio. Não. A gente faz sem nem perceber. E aí, o que é que acontece? Dentro dessa perspectiva. Às vezes, o outro chega ruim pra gente. Ruim mesmo. E eu lembro, às vezes, minha psicóloga safadã, mas enfim. É quase... Hoje eu entendo, porque Roger fez tudo na prática e depois ele botou pra teoria. A gente vive muito isso. Se você tem um psicólogo bom na abordagem centrada na pessoa, você vai ver a teoria toda lá. E ela diz assim, Luísa, às vezes o outro chega tão sofrido, que a gente tem que pescar o peixe. Às vezes eu só sei pescar a truta. E o outro quer baleia. Às vezes o outro chega tão sofrido que eu tenho que pescar a truta, eu tenho que assar a truta, dar na boca dele. Ele não aguenta. E depois, quando ele ganha força, ele faz o processo sozinho. Mas o psicólogo, ele também precisa ter essa sensibilidade. De saber que às vezes o outro não dá conta. Você não tá fazendo, dizendo assim, certo pra isso. Mas assim, calma. Tá muito sensível, tá muito vulnerável. Isso não é toda hora não, viu? Eu falei pra não achar que fazer isso toda hora. Não. Vez ou outra vez. O outro chega muito mobilizado, muito sofrido, muito vulnerável. Você faz isso. Você ajuda o outro. Deu de comer pro outro ganhar uma forcinha, beleza. Vai, é tu agora. Mas às vezes tem isso, né? Quando chega no psicólogo, me diga o que eu faço. Como é que faço uma resposta? Eu dizia, minha filha, não tem uma cirurgia que a gente faça que resolver isso, não pegou. Mas não tem. Então, isso às vezes está relacionado às condições de valor, né? Que eu falei. A pessoa quer pedir aquela posição, né, do psicoterapeuta, uma orientação porque ele quer ser aceito, buscar essa aceitação pelo psicoterapeuta para, né, se sentir com valor, porque é a partir das expectativas do outro que ele sempre está nessa dinâmica. Então, pode ser também que esse tipo de pergunta, né, o que é que eu faço partindo de um paciente, cliente, seja dentro dessa perspectiva, né, de crenças aí, de condições de valor, né? O que é que a expectativa do meu psicoterapeuta tem comigo e eu preciso atingir ela, porque aí esse suposto valor meu está nisso, na expectativa sempre de um terceiro, né? Não minhas. E aí, qual é a sacada? Essas três condições básicas, congruência, competência empática, consideração, não é um negócio linear, não. Tipo, você faz um, aí depois você faz, é circular. Um retroalimenta o outro. É muito mais fácil eu ser congruente quando o outro me aceita. E aí, falando em inspiração, me lembrei, né? E às vezes eu quero atender as expectativas do meu terapeuta. E a grande sacada da CP é, com o tempo, no começo não, né? Mas com o tempo você percebe que não precisa fazer isso. Que o teu terapeuta te aceita do jeito que tu é. Não vai te deixar assim, lascado o resto da vida, dizendo assim, pior sempre. Mas ele te aceita com um lado não tão ruim. Minha psicóloga, ela tem uma coisa assim. Nem sempre sai umas coisas cabeludas, né? Mas tem dia que sai. Aí ela faz assim, seja bem-vinda. Eu fiz, eita prela. Eu com medo de ser uma coisa que iriam rejeitar. Ela faz, seja bem-vinda, você é muito bem-vinda aqui, sinta-se acolhida. E ela fala especificamente com essa parte minha, né? E aí eu percebo, eu fiz assim, eu posso falar tudo pra essa mulher.
Se eu matar uma pessoa, não se matar uma pessoa, esconder e eu disser pra ela pode me dar um puxão de orelha porque a gente chegou nessa fase. Mas ela não vai me fuzilar. Ela não vai pegar a cruz pra me botar na cruz. E aí traz essa questão. Quando você percebe que você aceita, você fala, então eu posso mostrar o meu lado não tão legal pra eu poder consertar, entre aspas, né? Consertar, melhor evoluir, enfim. Porque, vê só, quando eu não tô num ambiente que eu não só aceito, isso eu falo dentro do próprio processo psicoterapêutico, eu não mostro o meu lado não tão legal. Se eu não mostro, eu nem reconheço que eu tenho. Se eu não reconheço que eu tenho, eu não melhoro. Não evoluo. Então é porque você reconheceu. Você viu que podia falar que o outro não ia te fuzilar. E você fala. E a gente faz, tem isso. Você reconhece. Teve me lembrou agora, na disciplina de quarta-feira, psicoterapias de efeito rápido, que antes era psicoterapia breve o nome, mas é a mesma coisa. Dar o que a gente não tem, enquanto consciência de que aquilo é um problema ou aquilo não é saudável. E aí tem os estágios, né, da mudança. E o primeiro, o estágio, a pré-contemplação, ele traz, até Dani, na hora que eu falei, ela trouxe uma frase de Rogers, que eu não vou lembrar exatamente como era, mas traz essa perspectiva de que enquanto a pessoa não tem a consciência, não traz a consciência que aquele comportamento, aquela ação, ou aquela situação ou experiência que ela vivencia não está sendo saudável para ela ou para outras pessoas, não tem os outros estágios da mudança. Não é esse momento de pré-contemplação, não seria isso, né? Um momento em que a pessoa ainda não reconhece enquanto um ponto não saudável ou algo desse tipo. Então, na teoria, né, trazer a consciência, né, que faz parte do processo também de se conhecer, né, de autoconhecimento, enfim. Completamente isso. É isso, gente. Você tem quais livros dele? Só aquele Tornar as Pessoas